o nosso coração, necessitado do Senhor. Pela sua postura e a maneira como você tem se comportado, Deus deve ter morrido. E Lutero quase de imediato começa, então, a pregar para sua esposa, dizendo: Deus não morreu, Deus está vivo. Logo de imediato, então, ele começa a recobrar o ânimo, a certeza da sua salvação e começa, então, a se alegrar. O trecho que nós lemos aqui trata-se da conclusão do que Paulo está falando a respeito da sua esperança que ele possuía no ministério na vida eterna. A segunda carta de Paulo aos Coríntios foi escrita no contexto da sua terceira viagem missionária, e nós estamos aqui bem próximo do final do ministério de Paulo. Então, Paulo já sofreu muitas coisas, Paulo ainda escreverá algumas cartas, Paulo ainda pregará bastante, mas Paulo, nesse momento, já sofreu 3 naufrágios, como ele explica no capítulo 11, frio, nudez, fome, traição, apedrejamento, perseguição, perigos dos gentios, perigos nas cidades, perigo no deserto, perigo no mar. Paulo, de fato, foi um homem que sofreu muito no seu ministério. E o capítulo 4 fala disso. No verso 8, os irmãos olharem, diferente um pouco de Lutero, Paulo fala das suas dificuldades, dizendo da seguinte maneira: em tudo somos atribulados, mas não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós vivemos, se somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Paulo, então, sofria, mas Paulo tinha ânimo. Meus irmãos, muito embora certamente não experimentemos metade do que o apóstolo Paulo sofreu, nós também sofremos, passamos por dificuldades. A nossa vida também é cercada de desafios, dificuldades, enfrentamentos. E ainda que saibamos que o contexto que Paulo está dizendo isso à igreja de Corinto é um contexto de perseguição, nós também sofremos dificuldades. E a nossa confissão de fé diz o seguinte: a fé é de diferentes graus, às vezes fraca, às vezes forte, pode ser muitas e de muitos modos assaltada e enfraquecida. Você já se sentiu assim? Enfraquecido? Desanimado? Já experimentou as circunstâncias batendo forte contra você? Pela dificuldade da vida cristã, da obediência, da luta pelo pecado, contra o pecado? Inquieto, preocupado, abatido? Quem sabe você entrou aqui assim hoje. Uma coisa é certa, todos nós passamos por dificuldades, seja um oficial da igreja, seja um adolescente, seja um pai lutando para cuidar da sua esposa e dos seus filhos de maneira que glorifique ao Senhor. Todos nós sofremos dificuldades. A pergunta é: temos motivos para desanimar? E o tema que eu quero propor aos irmãos é encontrando um ânimo. A primeira coisa que o texto nos ensina é que nós devemos encontrar ânimo na renovação do Espírito, verso 16. Diz assim: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova todo dia.
É por esse motivo, baseado nessa certeza, que Paulo não desanima. Essa certeza está relacionada também aos versículos 14 e 15, relacionada à ressurreição e à vida eterna. Paulo, pelo contrário, se anima. Ele se anima por saber que o seu espírito está sendo renovado todos os dias. E, meus irmãos, essa talvez seja uma das experiências cristãs mais difíceis de observar. Que o nosso homem exterior se corrompe, contudo, o nosso homem interior se renova todo dia. Esse é o primeiro contraste que Paulo vai fazer aqui nesse texto. Ele usa o homem exterior, passando pela dificuldade, pelo sofrimento, pelas mazelas do ministério, da vida cristã, mas o homem interior, cheio dos efeitos da regeneração, da salvação, da nova vida em Cristo, e é desta realidade que Paulo encontra motivo para se animar e para não desanimar. Isso está acontecendo com você agora. A renovação diária do Espírito está acontecendo todos os dias. Às vezes você não vê, mas ela está acontecendo. Você olha no espelho e vê um corpo talvez cansado, sobrecarregado, em tudo atribulado, mas você precisa olhar com os olhos de Paulo, com os olhos da fé, e ver que o seu interior está sendo renovado dia após dia. John Bunyan ilustra isso de maneira muito interessante no seu clássico O Peregrino. Há um momento em que o cristão, que é o personagem principal, é levado por um homem a uma casa, e ele chega numa sala onde tem uma fogueira enorme, uma grande fogueira, e lá também há um homem que com um balde vai jogando água naquela fogueira. Só que, enquanto aquele homem joga muita água, a fogueira não diminui. Pelo contrário, ela fica maior e cada vez mais quente. E então o cristão pergunta: o que isso significa? E então o intérprete diz para o cristão: essa chama significa a obra que Deus está fazendo na vida do cristão. E esse homem é Satanás que, por meio das circunstâncias, tenta de todas as formas apagar a chama, o vigor e a paixão. Mas como você vê, a chama não diminui, não se extingue, não esfria. Então, John Bunyan diz que o intérprete leva o cristão para trás de uma parede, e por detrás da parede há um outro homem com um outro vaso, e ele vai continuamente derramando óleo naquela chama. E o cristão pergunta: o que isso significa? Este é Cristo, que apesar de Satanás, a despeito das tribulações, do que ele faz para apagar o fogo dos crentes, ele continuamente estimula a chama com óleo, porque aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la. E ele diz assim: e ele está atrás da parede, porque essa é uma obra difícil de enxergar. Nós não enxergamos isso, nós não vemos isso, mas todo dia o nosso espírito, o nosso homem interior se renova. Embora o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova todo dia. Você tem encontrado ânimo nisso, meu irmão? Porque talvez as circunstâncias estejam batendo forte contra você. Doenças severas atingindo o teu corpo, problemas imagináveis na sua mente, cansado, desanimado, muita tribulação. Você consegue encontrar ânimo nessa verdade? Ao contrário do que o seu corpo sente, do que da sua mente percebe, o seu espírito é renovado todos os dias. E é o que Paulo está dizendo à igreja: o seu espírito é renovado. A NVI traduz aqui, a nossa tradução diz: nosso interior se renova. A NVI diz: nosso interior é renovado, porque de fato essa é uma ação de Deus. Deus está agindo continuamente, renovando o nosso espírito, como o apóstolo diz, dia após dia, continuamente renovando a nossa vida, o nosso espírito. São sobre essas verdades que o profeta Isaías disse: não sabeis, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor Criador dos fins da terra, não se cansa e não se fatiga? Inescrutável é o seu entendimento, dá força ao cansado, multiplica suas forças ao que não tem vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Se você é eleito, meu irmão,
você pode encontrar nessa verdade ânimo. Anime-se, porque Deus renova a sua vida todos os dias e te dá força diariamente. Essa é a primeira verdade. A segunda verdade, nós encontramos ânimo, que nós encontramos nesse texto, verdade que nós encontramos nesse texto, nós encontramos ânimo nas aflições. Versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. O apóstolo não desanima, porque ele acredita que as aflições do ministério produzem um peso de glória muito excelente. E aqui está o segundo contraste que ele faz. Leve e momentâneo, pesado e eterno. E talvez você diga assim, momentâneo talvez, mas leve, eu acho que não. São muitas as dificuldades. Mas, de fato, meus irmãos, por que Paulo pode dizer isso? Quem está dizendo isso, que a provação é leve e momentânea, é o apóstolo Paulo, aquele que sofreu diversas tribulações, diversas circunstâncias, como eu disse, 3 vezes naufragou, nudez, fome, diversas dificuldades. Por que Paulo então pode dizer que a tribulação é leve e momentânea? Porque ele faz isso comparando as aflições da vida com a glória do porvir. Paulo está fazendo um contraste como se fosse numa balança. E quando Paulo coloca tribulação, dores, traição, dificuldade, a luta contra o pecado, e começa a olhar para a glória do porvir, ele entende, é muito mais pesado, vale muito mais. É por isso que a nossa tribulação, comparada à glória do porvir, é leve e momentânea. Porque o que nós experimentaremos eternamente, gozo, paz, alegria no Espírito Santo, meus irmãos, não se compara. Não se compara com o que experimentamos aqui. Cada milésimo de segundo da dor advinda da natureza caída do homem, seja por causa da obediência que você está tendo na caminhada cristã, tem te custado, está produzindo uma glória peculiar por causa disso. Não importa se é câncer, se é crítica, não importa se é perseguição ou se é traição, isso não é sem sentido. Paulo está olhando para o desígnio das aflições. As aflições têm um propósito. As aflições têm desígnio. Não é sem sentido quando a minha mãe ou meu pai morrer. Quando o filho morre, e nós tivemos um pastor recentemente perdendo o seu filho. Quando vem uma doença grave, e quando você descobre que tem uma doença terminal, um câncer aos 30 anos. Ou quando você sofre um acidente com lesões severas. Isso não é sem sentido. Está produzindo um efeito de glória muito excelente comparado às leves e momentâneas tribulações. Por isso, meu irmão, não desanime. Tome essas verdades todos os dias, concentre-se nelas, pregue essas verdades para você todos os dias. Fique sozinho com Deus, fale com Deus, confie no Senhor, Ele tem cuidado de você. Estênio Márcios tem uma música chamada O Tapeceiro, e essa música é muito interessante porque ele conta como o tapeceiro, construindo o seu tapete, aqueles que não entendem, talvez como eu, olham para o tapete, ao contrário, e ele vai tecendo ali linhas claras, linhas escuras. E ele vai dizendo, linhas claras são as coisas boas da nossa vida, mas as linhas escuras e cinzas de tons frios são as dificuldades da vida. E quando o tapeceiro está tecendo essas linhas escuras, frias, das dificuldades, das aflições, talvez nós não entendamos, olhamos para tudo aquilo que ele está fazendo e o que significa isso? Mas ele termina a música dizendo que o tapeceiro sabe o que está fazendo. Ele sabe o fim desde o começo. E ele vai tecendo as linhas, linhas claras, linhas escuras, e no final há um belo desenho que glorifica a Deus.
O que Deus está fazendo com a minha e com a sua vida é exatamente isso. Ele está tecendo linhas claras, as linhas escuras que doem, mas Ele sabe o fim desde o começo. Ele está fazendo de forma que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Essa é a segunda verdade. A terceira verdade, meus irmãos, nós falamos que nós devemos encontrar ânimo na renovação diária, nós devemos encontrar ânimo nas aflições e nós devemos encontrar ânimo nas coisas eternas, verso 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais e as coisas que não se veem são eternas. Algumas pessoas têm os seus olhos fixos apenas nessa realidade, acreditam que a realidade envolve somente as coisas materiais, aquilo que se pode ver com esses olhos carnais. De alguma maneira, eles ficam, de fato, presos nessa realidade, a realidade material, física, visível que os cerca. Até mesmo nós que cremos na realidade do porvir, nas coisas eternas, temos a tendência de ter os nossos olhos fixos na terra. Como viver esperançoso se olharmos para o mundo que nos cerca? Como viver esperançoso? Olhando para as notícias, olhando para a situação do nosso país, para a crise econômica, para as guerras. Ora, meus irmãos, e há muitos cristãos que deixam seus olhos serem traídos por essa realidade, que acordam já pela manhã, ligando a televisão, ligando o jornal, para ouvir notícias ruins, violência, corrupção, diversas dificuldades, passam o dia remoendo essas tristes notícias. Não faça isso. Comece seu dia, abra a palavra do Senhor, leia a palavra do Senhor, medite no Senhor e abra sua porta, vá para o seu dia labutoso, difícil, confiando nessas verdades que nós temos aqui. Os puritanos possuíam uma mentalidade peregrina. Segundo o pastor Joe Bick, uma das características dessa mentalidade peregrina era a perspectiva que eles tinham dos dois mundos. Os peregrinos viviam olhando para a realidade dos dois mundos. Eles viviam nessa terra, mas sempre com seus olhos fixos na realidade invisível, na realidade eterna. Eles viviam nesse mundo com seus olhos fitos na eternidade. A maioria dos cristãos hoje vivem com seus olhos ancorados no chão, nessa existência. Olhos aflitos com o mal, com a calamidade do mundo, que se permitem viver apenas nessa perspectiva terrena. Meus irmãos, olhem para a eternidade. Jonathan Edwards diz assim: ó Senhor, marca os meus olhos com a eternidade. Em que direção estão mantidos os teus olhos? Seja você adolescente, seja você um pai de família, seja você um oficial da igreja. Onde estão mantidos os teus olhos? Talvez você poderia pensar, seminarista, tudo isso que você está falando aqui são clichês. É como se você estivesse dizendo para a gente brincar do jogo do contente, né? Vamos fingir que a vida é boa. Vamos fingir que não está acontecendo nada. Vamos fingir que os problemas não existem. Mas não é isso que a palavra está dizendo. Um ateu poderia dizer para você: olhe para o lado bom da vida. Olhe para as circunstâncias boas. Finja que o mal não existe. Mas o que Paulo está dizendo aqui para a igreja não é para olhar para o lado bom da vida. Paulo está dizendo para a igreja: olhe para o céu. Olhe para a eternidade. Isso é totalmente diferente. Porque nós podemos, de fato, encontrar ânimo nessa realidade que é a eternidade, que é o céu, que é o porvir. Encontre ânimo, meus irmãos, olhando para as coisas celestiais. Em breve, muito em breve, Cristo, no seu retorno, seja, ou melhor, encontraremos com Deus, seja pelo retorno de Cristo, seja pela nossa própria morte, nós entraremos na eternidade para experimentar alegria, paz, deleite eterno na presença de Deus. Como Lutero disse, Deus não está morto. Deus está vivo. E Ele enviou um homem muito maior que Paulo, que sofreu angústias muito
muito maiores do que Paulo. Aflições maiores que Paulo, do que qualquer outro homem, homem de dores. Ele padeceu no lugar de inocente. Esse homem é Cristo. E muito mais do que um exemplo de como passar pela tribulação com fidelidade, Cristo é para nós ânimo nas tribulações. Ele diz: vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados. No mundo tereis aflições, diz o homem de dores. O homem de dores diz: no mundo tereis aflições. Mas ele também diz: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O escritor de Hebreus, falando à igreja, diz o seguinte: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que atrapalha, do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si, para que vocês não se cansem nem desanimem. Cristo fez isso para não nos cansarmos e não desanimarmos. Agarre-se a Cristo, segure nas mãos dele. E vamos sair daqui essa noite e amanhã enfrentando os desafios da vida, o mundo, Satanás, o pecado, o velho homem, encontrando ânimo nessas verdades que nós ouvimos, honrando Cristo em tudo, para a glória de Deus. Deus nos abençoe. Amém.